força de vontade, né? A diferença entre motivação e força de vontade, né? Então, assim, vamos supor, você passa 10 dias sem comer a maçã, no 11º dia você se toca que você falhou. Aí nesse 11º dia, o que você faz? Vai lá e come 10 maçãs. Ou seja, você cria uma explosão, né? Que aparentemente vai ter um resultado, mas na verdade isso vai te consumir, porque você vai literalmente entupir o sistema comendo 10 maçãs por dia, né? Entendi. Num dia, né? Sabe aquela história de que a pessoa largou tudo o que estava fazendo e foi ser feliz? Isso para mim me soa muito a loteria, porque para cada um que dá certo tomando uma atitude drástica, radical como essa, existe uma infinidade de pessoas que se frustram e começam a simplesmente viver sem acreditar mais nos seus sonhos. Eu acredito muito mais em uma proposta que é fazer uma revolução aos poucos, a revolução do pouquinho, assim como meu amigo Eduardo Zugabi. Obrigado, Rafael. Obrigado. E aí, pessoal? Muito legal, cara. A gente acabou se conhecendo através de um trabalho seu que se popularizou na internet, né? Sim. Com 10 passos da revolução do pouquinho. Exato. Conta sobre ele pra galera saber sobre o que você faz. Esse trabalho, provavelmente você que está assistindo até já recebeu e se bobear até já compartilhou. Chama-se Plano de Trabalho para Toda a Vida, que nada mais é do que uma das trilhas de atitudes que nasceram da metodologia que surgiu do livro A Revolução do Pouquinho. Então, assim, eu lancei esse livro em 2014, com a proposta de já ter uma plataforma de palestras. Isso se transformou em uma metodologia de educação organizacional, educação executiva, e uma dessas trilhas acabou, que eu transformei numa mensagem de fim de ano, acabou viralizando e se transformou talvez em um dos maiores cases de compartilhamento da história da internet, porque ele vem em ondas, né? Pois é. Ele vem em ondas, daqui a pouco vem de novo, aí alguém faz uma nova versão. O triste dessa história é que muitos desses compartilhamentos são feitos eliminando o crédito autoral, o que é uma coisa um tanto quanto questionável quando o assunto bate justamente naquele primeiro pouquinho daquela trilha que fala sobre ética, né? Faça o que é certo, não o que é fácil, o nome disso é ética. Mas deixa correr, estamos aí, o bacana é saber que isso está contagiando muita gente, né? Se puder vir com crédito naturalmente, eu vivo disso, não vou ficar triste por isso. Mas assim, o bacana é saber o quanto que isso fez sentido, Rafael, para tanta gente dos mais variados perfis, níveis de maturidades, organizações, regiões do país, enfim. Fez imenso sentido para mim, eu recebi justamente no grupo de WhatsApp sem crédito. Aí eu mandei para minha assessoria, né, de comunicação e falei assim, gente, olha que legal esse material, vamos trabalhar em cima dele. Aí eles falaram, Takei, eu já sei quem é o autor também desse negócio, vamos pesquisar? Aí eu falei, puxa, então citem por favor com a fonte, jamais vão fazer isso aí. E foi nossa amizade, surgiu que você soltou lá nas redes sociais, né? Poxa, gente, curte lá o Takei porque ele leva a sério esse negócio de isso princípio. Realmente, a gente valoriza, né? Boas práticas, né? Eu acho que a gente fica muito focando, principalmente impulsionado pela mídia, no que é prática ruim. Verdade. Né? Agora, quando a gente começa a valorizar a boa prática, né? Eu poderia, por exemplo, pegar o post de pessoas que fizeram sem crédito, se beneficiaram. Ficar lá batendo nos caras. Vai ficar chorando, ficar resmungando, ficar fazendo. Eu falo, acho que não. Quando a gente vira a chave de uma coisa chamada autoestima, né? A gente vai perceber que isso é um caminho que apenas vai te deteriorar e vai deteriorar o universo ao seu redor também. Eu prefiro então pegar quem fez certo, eu vou lá, valorizo, bato palma, enfim, vou e a prova do círculo virtuoso é que você está aqui dando uma entrevista e mostrando mais ainda do seu trabalho. Ganhamos amigos e não inimigos. Exato, a coisa reverbera numa dimensão que a gente não consegue quantificar. E o bacana da vida eu acho que é isso. Com você certeza. Mensurar essa reverberação do impacto positivo que você gera a partir do seu propósito. Agora conta o impacto positivo da revolução do pouquinho. Nossa, Rafael, eu tenho tido tanto feedback legal de pessoas assim que estavam, por exemplo, estavam insatisfeitas no trabalho e não que mudaram de trabalho, mas que conseguiram enxergar onde que poderia ser colocado algumas das pequenas atitudes que compõem o livro dentro daquele contexto e a partir dali realizar a transformação do ambiente a partir da transformação de si próprio, né? Fantástico. Isso é uma coisa que assim surpreende bastante, porque quando a gente fala, você está na zona de conforto, está no trabalho e você então não está satisfeito, rompe a zona de conforto. Qual que é a primeira coisa que a pessoa pensa? Quer sair do trabalho. Pede demissão e vai ser feliz na vida, né? Então, ao invés de mudar de trabalho, é se mudar no trabalho. Mude-se no trabalho, né? Legal. E aí você consegue perceber a pessoa revertendo o quadro, de repente pessoas que eram ali, que tinham uma relação tanto quanto crítica, passam a ser parceiros,
parceiras, passam a se perceber de um jeito mais positivo. Isso é só um dos feedbacks que eu recebo. Mas eu tenho, por exemplo, pessoas que empreenderam jornadas de emagrecimento a partir da Revolução do Pouquinho. Sério? Pessoas que eram sedentárias se tornaram atletas de alta performance a partir da Revolução do Pouquinho, né? Organizações que transformaram isso aqui em uma rotina de trabalho, uma rotina de estudo consciente com as equipes, e a partir dali conseguiram tirar da subjetividade questões como efetividade, foco, convergência, né? Alguns dos pouquinhos que nós temos aqui dentro, e transformaram isso num conhecimento vivo e prático com as suas equipes, né? Qual a diferença entre revolucionar aos pouquinhos e fazer aquela loucura de É a diferença que tem da mudança enquanto um evento e a mudança enquanto um processo. Olha, interessante. Explica isso para nós. Então, assim, por exemplo, um exemplo que eu uso bastante em palestras, né? A gente sabe que o hábito de comer uma maçã por dia é um hábito saudável. Sim. Já tem a ciência aí com uma série de estudos extremamente assertivos quanto a isso, em diversas áreas, né? Da oncologia, gastroenterologia, odontologia, vários afirmam, né? Exatamente. Uma maçã por dia deixa o doutor longe. Deixa o médico longe, exatamente. Então, assim, a gente sabe disso. Então, todo mundo já tem essa informação mais ou menos cristalizada dentro de si. E de vez em quando a gente embarca nessa, vou comer uma maçã por dia, né? Você come a maçã no primeiro dia, come no segundo dia, come no terceiro dia. No quarto dia, por alguma contingência, você para de comer a maçã. E aí, sem que você perceba, você passa 10 dias sem comer a maçã. Isso vale para atividade física, para tudo que seja a construção de um hábito, né? Tem até aquele livro, O Poder do Hábito, que fala sobre você conseguir perseverar no hábito. Exatamente, que é a força de vontade, né? A diferença entre motivação e força de vontade, né? Então, assim, vamos supor, você passa 10 dias sem comer a maçã, no 11º dia, você se toca que você falhou. Aí, nesse 11º dia, o que você faz? Vai lá e come 10 maçãs. Correr atrás. Ou seja, você cria uma explosão, né, que aparentemente vai ter um resultado, mas na verdade isso vai te consumir, porque você vai literalmente entupir o sistema comendo 10 maçãs por dia, né? Num dia, né? Ou seja, o quanto que a gente enxerga a mudança dentro dos 3 passos da Revolução do Pouquinho, que é o quê? Primeiro, a visualização da mudança. Opa! Tem gente que olha a mudança e acha que já mudou por isso. Não, né? Visualizo, me inspiro, mas esse é o primeiro passo. É o primeiro passo, né? Dia 31 de dezembro é pródigo nesse Ele é maravilhoso na mudança, né? Vou parar de fumar, vou voltar a estudar, vou fazer uma pós-graduação, vou reatar uma relação que está estremecida. Pô, velha dieta de segunda-feira. A dieta de segunda-feira, né? Que é o Dia Internacional da Dieta, né? Dia que começa a dieta. Então, assim, é pródigo nisso, a visão da mudança. Só que só olhar o caminho não significa colocar o pé no caminho. Qual seria o segundo passo? Decisão e ação. Ótimo. Eu decido e ajo. Eu vou lá, coloco o pé no caminho e dou o primeiro passo. Que é começar a comer as maçãs todos os dias. Vai no supermercado, compra a maçã e come a primeira. Legal. Vai na academia, faz a matrícula inicial. E tem gente que aborta por aí depois. Aí que tá. Qual que é o terceiro pra gente não parar? O compromisso da continuidade. A fidelidade à pequena atitude. É quando a gente transforma a motivação, aquela empolgação do início do processo, em algo mais consistente que a gente define como força de vontade. Já começou algo muito importante na sua vida e depois abandonou no meio do caminho, se sentindo frustrado, inclusive, com você mesmo, achando que, poxa, realmente eu não mudo mesmo. O Du tem um processo para que você consiga internalizar essa mudança que começa com um pequeno passo, mas que depois se internaliza como algo constante na sua vida. Quer descobrir como isso acontece? Continua com a gente após o intervalo no programa Herói de Propósito, na RVC. Queria mudar, mas e para manter esse compromisso quando começam a surgir os primeiros problemas? Eduardo Zugaib, você que faz a revolução do pouquinho, isso aconteceu na sua vida? Aconteceu, tanto que a revolução do pouquinho, talvez o sucesso que isso esteja tendo com as organizações seja justamente estar sustentado em um processo vivido, não apenas em teorias, em questões assim de conceituais. Que processo foi esse, cara, que aconteceu? Foi a minha própria revolução do pouquinho, né? Em determinado momento da vida, eu, por alta efetividade, me tornei liderança
durante o tempo que eu trabalhei em empresas de comunicação. Agência de propaganda. Que é aquele clima de pressão total, né? E onde até a figura daquele diretor de criação meio nervoso, aquela coisa meio bombástica, castradora, extremamente assediadora, é uma figura até que cultuada. Isso até gerou pesquisas recentes sobre ainda a questão do assédio dentro das empresas de comunicação. Que tem uma expectativa que o cara seja assim, senão ele não traz resultado. Uma cultura de que tem que ser desse jeito. Exatamente. E com isso ele modela novas lideranças. Com certeza. E eu acabei sendo uma dessas lideranças modeladas. Em uma boa parte da minha vida eu consegui bons resultados, porém é um custo pessoal, um custo emocional muito grande para as equipes. Chega onde tinha que chegar, mas deixa corpos pelo chão. Exatamente, sabe? Enfim, aquela coisa, né? Busca o coelhinho na floresta. Eu buscava, trazia o coelho assado, mas a hora que eu olhava-se para a floresta, ela estava completamente incendiada. Nunca mais ia ter coelho naquele lugar. Mais floresta, né? Então, mais ou menos, esse era o preço que se pagava. Entendi. Né? Um belo dia eu recebi um feedback que não veio do alto, não veio dos lados de pares, veio de um estagiário que me chamou de canto, depois de eu ter tido uma cena de assédio pesado com ele no dia anterior. Me chamou no dia seguinte para um café falando que estava se desligando da empresa porque ali havia se quebrado algo muito importante que não tinha mais volta. E aquilo me desmontou. Ainda tentei, né? Sério? Quando ele me chama, veio. Isso eu conto no livro novo meu, que é o Humor de Segunda a Sexta, né? Humor de Segunda a Sexta? Ao invés de reclamar, a gente quer ficar esperando o final de semana e fica humorado de segunda a sexta. Porque é fácil ser bem-humorado no fim de semana, né? Maravilha, isso é fácil. Agora, o nosso grande desafio é manter o bom humor nos dias onde a gente é mais desafiado. E que é a maioria dos nossos dias, né? São 5 dias de semana e 2 de final de semana. Então, eu aprendi de uma forma, assim, na época, um tanto quanto dolorosa, né? Eu tive que me desconstruir completamente enquanto profissional e, naturalmente, enquanto pessoa, porque aquilo eram crenças muito fortes, né? E começar, então, a pesquisa sobre atitudes que me ajudariam a me reposicionar, me recolocar na vida. Então, a sua visão naqueles 3 passos que a gente falou inicial foi o estagiário te trazer uma consciência Preciso mudar. Aí veio a decisão. Tá, mas eu não posso apertar um botão e amanhã eu sou uma pessoa nova, né? Imagina, eu estou na agência de propaganda, até ontem eu distribuí butinadas, gritos, xingos e tudo mais. Aí no dia seguinte eu chego distribuindo beijos, abraços e bombons. O pessoal fala que a armadilha é essa. Que esse louco qual que é? Né? Qual que é a pegadinha? Que esse cara tá soprando para bater mais forte. Então não validaria. Certo. Ali eu comecei a ter a compreensão da mudança enquanto um processo, não enquanto um evento, né? E ali, inclusive, eu não conseguiria, pelo tanto de estrago que eu já havia promovido, ali naquele ambiente eu demoraria muito tempo para poder realizar essa mudança. E talvez fosse abafado pelo ambiente, já reforçando negativamente, né? Você nesse caso, precisava de um novo ambiente. Dar um passo para trás de um novo ambiente. E né? aí? E aí, assim, a primeira oportunidade surgiu, como várias vezes havia sido batido a porta, em nome do quê? Da alta efetividade, né? O pessoal me chamava pela alta efetividade, Sim. né? Pô, o cara resolve a treta, né? Como fala, né? Mas, né, o custo era alto, né? Então, nisso eu fui chamado para uma nova oportunidade, mas ali eu já fui com a visão de que, aqui eu tenho a oportunidade de me aperfeiçoar enquanto pessoa e enquanto liderança. Entendi. E ali começou um exercício de empatia muito forte, né? E aí até o ponto de identificar em outras pessoas, inclusive que trabalhavam comigo, o coordenador que se reportava diretamente a mim, na gerência de uma dessa nova empresa, eu me vi nessa pessoa. Eu vi o meu eu antigo, eu encontrei nessa pessoa e foi um grande desafio. Olhar como de terceiro agora falando assim, era esse impacto que eu fazia. Cara, gente. E não tem consciência, né? Eu era esse cara, não tinha consciência. E fazia a coisa de um jeito assim crítico, de machucar, de maltratar, de assediar no silêncio, sabe? Enfim. Como é que você reagiu a isso para poder fazer uma revolução? Aí que tá, Rafael. Eu fiz aquilo que os meus líderes anteriores não fizeram comigo. O quê? Demiti a pessoa, depois de perceber que realmente havia uma série de danos críticos para o ambiente. Chamei várias vezes, não estava. Chamei assim, esgotei as possibilidades. Fez o famoso treina, troca. Mas treina, troca. Assim, consciente de que eu tinha que ter uma complacência até maior pela própria história que eu estava deixando para trás. Sim. Né? Então eu precisava testar até onde era possível se desenvolver a pessoa. E não havia uma menor vontade. Então, em algum momento, para não queimar a floresta, eu tirei a pessoa que ia buscar o coelho lá dentro. Isso acabou mudando a cultura do espaço? Mudou. Se você visse assim, a quantidade de histórias que brotaram naturalmente depois que a pessoa saiu do ambiente, foi uma coisa assim assustadora. As pessoas estavam com medo. Podemos dizer até que era uma certa síndrome de Estocolmo, né? Onde você protege o seu sequestrador, né? Não porque você tem afeição a ele, mas porque você não sabe o próximo dia se ele vai estar lá presente. Quem hoje te protege
protege vai ter sumido. Então, as pessoas meio que distorciam um pouco a história, protegiam quando a coisa se tornava crítica, meio que acarinhavam, mas era muito mais por medo do que isso poderia demandar depois. Então eu tive que investigar, mapear, me aproximar muito das pessoas para começar a extrair delas uma verdade mais espontânea, né? E houve um momento em que você documentou isso através de um livro que começou a ganhar proporção. O que começou a acontecer? Né? Quando eu visualizei a mudança, eu pensei, eu preciso pesquisar sobre atitudes. Legal. Eu preciso pesquisar, para eu mesmo conhecer. Aí eu assumi o compromisso de escrever para um jornal da minha cidade, porque ali eu teria uma cobrança diária, né? Na internet isso não daria certo, né? Mas no jornal isso daria certo. E ali eu comecei uma pesquisa de atitudes. Vamos pesquisar, vou escrever sobre atitudes. Então, toda essa produção depois foi compilada, revisada, editada, costurada, se transformou no livro A Revolução do Pouquinho, que traz 21 atitudes. 21 atitudes? 21 atitudes, que não tem nada de cabalístico nisso. É um número puramente aleatório. Foi o que eu cheguei. Foi onde eu cheguei. E que você usa isso até como forma de trabalhar de maneira modular a necessidade das empresas, né? Isso, foi o que eu percebi quando o livro foi pro mercado. Você vai fazer, tem que mudar 21 coisas? Não, calma. Você já tem 17 que estão ótimos, vamos trabalhar 4 aqui. Exatamente. Aí ninguém tá tudo errado. Ali que nasceu a metodologia Trilhas de Atitudes, que é uma metodologia própria para desenvolvimento de treinamentos, principalmente de liderança, de alta performance, totalmente customizado ao contexto da organização, aos valores corporativos e também aos dilemas vividos pelas pessoas ali dentro. Então, sai um conteúdo completamente sob medida. Né? Aí você vai na empresa, ouve o que eles precisam e monta a trilha de atitudes em cima da necessidade. Exatamente. Hoje, praticamente, o meu trabalho, né, o ponto forte do meu trabalho tem sido essa pesquisa. E você não tinha ideia de que ia acontecer isso, né? Você estava dando palestra, vendo o pessoal usando. Lancei o livro, já era um profissional de treinamento, precisava de uma base de palestras que fosse autoral, né? Eu trabalhava com base em outros autores. E a partir dali a coisa entrou numa dimensão mais organizacional, não apenas o pontual, que é uma palestra, mas vamos aqui ouvir qual é o problema das nossas lideranças, onde estão as dores, que né? Promove transformações profundas e continuadas. Onde estão as dores, né? Então, o meu presente hoje é justamente isso, mapear onde estão as dores das organizações e, a partir da metodologia, oferecer uma solução de visão de mudança, isso fica bem claro para a equipe. Excelente. Né? De onde que a gente está pecando e que tipo de atitude se mobilizada dentro de uma fração de tempo monitorada de forma... Decisão e ação. Decisão e ação, né? E principalmente o compromisso da continuidade, né? Que é você ter a capacidade de monitorar o tempo e observar o quanto de atitude eu coloco nesse quanto de tempo. Excelente. Então, porque a pessoa pensa, pouquinho, é devagarinho? Não. É o quanto que você consegue enxergar o tempo na sua fração monitorável e o quanto que você injeta de atitude ali dentro. E aí entra a noção do pouquinho, essa construção da intenso e contínua, sustentável e naturalmente lá na frente exponencial. E tem muito mais revolução vindo por aí. Eu tenho outro livro que a gente ainda nem comentou aqui, que me deixou hiper inspirado, já ganhei de presente esse livro aqui, fiquei felizão, Edu. E tem mais coisa vindo pela prateleira. Vocês vão descobrir o que mais o Eduardo Zugaib está preparando pra gente na volta do nosso programa Herói de Propósito na rede RVC. Fantástico significado da palavra significado, que também muitas vezes em outras rodas, outros espaços, chamam de propósito, de motivo, de razão, interpretação, o seu motivo, aquilo que te move. Du, fiquei simplesmente inspirado em saber que você está trabalhando com a questão do significado e do propósito. Explica para nós esse livro e até vamos folhear aqui, mostrar que ele é diferente, né? Ele é diferente, ele tem toda uma experiência lúdica, né? A história começa, eu vou fazer um spoiler do meu próprio livro, né? Mas assim, a história começa uma pessoa que já está lá nos seus primeiros anos de vida profissional, está meio desconectada da família, meio brigada com o seu passado, né? Seus 20 e poucos anos ali? Exatamente, né? E de repente ela recebe um aviso, um chamado lá, um telegrama de um banco dizendo que tem algo lá esperando ela num cofre do banco, que foi deixado, foi deixado por um avô que ela não conheceu. Olha só. Né? Um avô que ela não conheceu, né? E quando ela chega lá, não dá muita importância, vai lá achando que o banco está querendo vender alguma coisa para ela, tal, né? Herança não é, né? Herança não é, enfim, né? Então, não querendo me empurrar algum previdência, né? E assim, mas não, ela chega lá, ela recebe um pacote, né? Que dentro do livro é um livro dentro do livro.
Ah, você tá me tirando. Mostra aí pra galera. Tem É um livro dentro do livro, que foi deixado pelo avô que ela não conheceu, né? E aqui acontece algo mágico, porque a gente começa a perder propósito quando a gente não consegue entender que existe uma porta que liga a sala da sua história à sala do seu legado, ou seja, que liga o seu passado com o seu futuro. Essa porta é a porta do propósito. Né? E a gente no dia a dia, na tarefa, aquela coisa toda, a gente costuma não só trancar essa porta, sabe porta de quarto de hotel? Que às vezes passa pro quarto do lado, né? Sim, Quando você vai fazer. Tranca ali, às vezes fica lá, vira parte da paisagem, mas você não percebe que aquilo, a gente acaba muitas vezes concretando essa parede. Tem 3 perguntas essenciais que você coloca nisso aqui. Quais são? O porquê, que é a história, o que me trouxe até aqui, quais os valores que me nortearam até aqui, quais os valores que me dão segurança nas tomadas de decisão diante dos dilemas e assédios naturais que a vida vai colocar no meu caminho. Vai acontecer dificuldades. A gente começa a falar de propósito, você acha que a gente está querendo meio mundo de carneirinhos e arco-íris. Não, é um mundo que a dor faz sentido. A dor faz sentido, né? Que dor que me trouxe até aqui, que prazer, que coisa boa, que orgulho, que vergonha, tudo isso ajuda a explicar no dia de hoje quem nós somos. Verdade. Né? Por quê? Por que você? As figuras de transição, as lideranças tudo que eu tenho dentro de mim, sabe? Enfim, todas que me ajudam a tomar essas decisões no mundo de hoje. E as pessoas às vezes trancam essa porta, Rafael. Né? Ah, não é comigo, eu fingi que não é comigo, enfim, eu sou uma pessoa que nasceu hoje do jeito que eu sou. Não, cara. Eu tenho uma crença especial, inclusive, que a própria educação estimula a gente a isso. Uma educação porque estimula apenas para a tarefa do dia. Né? É muito assim, a educação minimiza muitas coisas, né? Ela não explora o potencial humano. Ela não integraliza o humano. Brilhando em transformar isso aí, mas não é a grande realidade. E qual a segunda pergunta? A segunda pergunta é o para quê? Que é justamente a porta. Quando eu abro a porta do propósito e eu conecto essas duas dimensões, né? Eu sou presente, o que eu vou fazer agora? Exato, por que eu faço isso? Porque quando a pessoa vive apenas no presente, porém não olha para o passado, não olha para o legado que está sendo construído, que também podemos chamar de futuro, né? Ali a pessoa vive uma vida de pura tarefação. E aí não é raro você ouvir nessa vida de pura tarefação as pessoas pularem de galho em galho a todo instante buscando uma satisfação extrema em fatores apenas exteriores. Né? Desligando a sua alma de segunda a sexta para poder passar um final de semana, por exemplo, feliz, porque lá ele consegue fazer o que ele deveria. Exato. Então, e a pessoa que tem propósito, é nítido que ela não tem essa coisa de segunda, sábado, domingo, não, é todo dia a dia. Todo dia a dia. Você vive claramente a missão que você estabeleceu para você. Então, o para quê? Que dor que eu curo no mundo a partir do que eu penso, como eu ajo, como eu realizo, como eu entrego, como eu crio minha filha, como eu entrego meu treinamento. Que dor no mundo que eu estou curando ou pelo menos aliviando. Excelente. Para mim, a dor que eu estou curando a partir disso aqui é a seguinte. A minha missão, meu propósito é claro para mim. E eu não saio de casa sem lembrar disso. Na hora que eu estou olhando no carro, olho no retrovisor e falo... provocar reflexões e mudanças positivas na vida das pessoas. Ponto. Tudo provocar isso. Reflexões e mudanças positivas na vida das pessoas. Porque provocar mudança negativa é fácil. Já teve toda uma história aí de fazer isso aí, você não quer mais. E qual a terceira pergunta? A terceira pergunta é o porquê. Que impacto fica dessa minha consciência do hoje? É o legado que você constrói com as pessoas que vão ser impactadas. Exato, começando pelo seu primeiro núcleo de influência, sua família, seus amigos, depois seus alunos, depois seus treinandos, a comunidade, a sociedade, enfim. Você tem que olhar uma zona de influência... que vai além do seu umbigo, né? Sim, aquele crescente. E tem que ser crescente, né? Tem que ser crescente. Então, aqui a gente, Rafael, tem uma coisa que eu trago comigo que é o seguinte, né? Que talvez seja o significado mais bonito de vida após a morte. Qual o significado? Legado. Quanto de vida você deixa depois que você não está mais fisicamente aqui? Fantástico. Então, quanto de vida fica da gente, né? Eu acho que isso é a verdadeira vida após a morte, com todo respeito à questão metafísica, né? De quem acredita ou não em termos metafísicos de vida após a morte. Mas o quanto de vida fica aqui? O quanto de lembrança positiva, o quanto de reporte que vão fazer ao seu nome de transformações que você realizou na vida das pessoas. E pensando nisso, uma grande transformação que você está querendo trazer para a vida das pessoas é o bom humor de segunda a sexta. O humor de segunda a sexta, né? Que esse é o nome do meu livro mais novo aí, né? Que está sendo, já está indo, está correndo aí para o mercado, enfim. Né? Não está nem na prateleira aqui, porque ele vai ser novinho. Tá sendo lançado aí, procura lá nas redes sociais, procura ali na minha página. Vai ter um evento de lançamento. Qual que é a sua página, Edu? Vai no Facebook, que é a mais prática que tem. É Eduardo Zugaib é facinho. Ou então a Revolução tá aqui, Eduardo Zugaib está aparecendo também lá no... um pouquinho, tá? Legal. Enfim, ali é mais fácil de encontrar essas informações mais de cotidiano aí, de trabalhos que estão sendo realizados. Como é que eu fico feliz de segunda a sexta?
Bom, é simples, né? Primeiro, tendo consciência de si próprio, das suas vulnerabilidades, né? Eu acho que a grande felicidade começa a nascer quando nós assumimos a nossa vulnerabilidade. Legal. Porque a tendência nossa, o que é? Esconder a vulnerabilidade. Renegar. Renegar. Aí depois acho que a gente entra num grau de tolerância, aceitação, mas eu acho que fica bonito quando você tem admiração. A hora que você transforma aquilo que há um tempo atrás você achava que era um ponto de fraqueza, você começa a entender que na verdade é o seu maior ponto de força. Olha, né? que legal. Quando você se assume como você mesmo, quando você ganha um nível de autenticidade muito grande, né? E com isso você começa a contagiar as pessoas, né? Então assim, nós gostamos de pessoas autênticas. Isso é verdade. Né? Nós assim, no as pessoas autênticas, tão estranho, plastificado, né? que a gente vê na no rede mundo social. tão ensaiado, né? Onde as pessoas criam 7 passos para tudo, né? Só 7 histórias, enfim. Muitas assim, distorções, inclusive da jornada do herói que nós falamos aqui, né? Muita distorção sendo usada de um jeito apenas puramente mercantilista, né? Que não promove transformação a não ser de quem está vendendo. Que ganha uma grana, isso. Mas assim, a partir dali, quando você tem a consciência dessa transformação dessa sua melhor lida com a sua própria vulnerabilidade, você acaba tendo competência para começar a transformar o mundo também. E aí a gente começa a criar um bom humor em si e nas pessoas à sua volta. E a gente entende que bom humor não é ficar rindo de tudo, de todos, a toda hora, em qualquer momento, não é isso. Isso é besta. Isso é ser bobo, né? Ser desconectado. Você é uma pessoa que está muito mais para desespero, né? Bom humor é a nossa capacidade de olhar a vida com leveza, porque isso amplia a sua criatividade, isso abre sua visão. Você abrindo sua visão, você vai ter uma capacidade de encontrar caminhos que você não estava percebendo antes, né? Você amplia a possibilidade de resultados com uma visão bem-humorada. Isso te permite também, a partir de um exercício contínuo de empatia, se aproximar verdadeira e genuinamente das pessoas. E ali nasce a gênese de uma grande equipe, de uma equipe que seja exponencial. Aposte no bom humor como a sua estratégia para começar a ter maior criatividade, melhores relações e não sendo leviano, mas sendo alguém que não se abala pelas diversas dificuldades dessa vida. Du, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Continue acompanhando a gente nos próximos programas Herói de Propósito na rede RVC.